Graça e paz a todos. Queridos, vamos dar uma lida aqui em alguns versículos de alguns capítulos, só para a gente ver sobre a certeza da nossa vocação e eleição. Como nós podemos ter certeza da nossa vocação e a nossa eleição? O nosso proceder diante do Senhor. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Uns assimilam mais rápido a palavra do Senhor, aprendem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Sabemos que existem muitas pessoas que, quando o apóstolo Paulo falava da igreja de Corinto, era uma igreja carnal, mas tinha muitos ali que eram libertos em Cristo, mas só que ainda eles permaneciam nas práticas carnais. E existe um tempo para todas as coisas, né? Então, como a gente pode entender, ter essa certeza na nossa vocação em Cristo? Tem que haver uma mudança. Nós não podemos permanecer todo o tempo no pecado. Tanto é que muitas pessoas falam, a igreja como é que é? É para doentes e não para sãos. Só que a gente tem que entender que no hospital também o doente não fica lá eternamente não, meus amados. Eles melhoram, têm uma melhora e eles recebem alta. Então, como nós podemos ver isso? Muitas pessoas vão a igrejas, têm um caminhar cristão, mas ainda permanece naquela prática do pecado. Não existiu ainda uma metanoia, como muitos dizem aí, né? Uma mudança de mente. E eu separei aqui pra gente o capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 9, 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 7, 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 4, 1 João, capítulo 3, versículo do 9 ao 10, 1 João, capítulo 3, versículo 24 e 1 João, capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Todos na versão NVI. Vamos lá. A certeza da nossa vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Então, a gente vai aprender, vai estudar a sã doutrina, vai querer aprender cada vez mais do Senhor, já que nós agora estamos libertos em Cristo. Vamos entender a mente de Deus, como funciona, desde Gênesis e Apocalipse, como que ele agia nas diversas dispensações, tanto no Antigo Testamento, no Novo, como que Deus agia no adúltero, como é que ele sentenciava o adúltero no Antigo Testamento e hoje na atual dispensação, como é que o adúltero é sentenciado, o que é adultério. Então, na nossa virtude, nós vamos querer conhecer mais. Ao conhecimento, o domínio próprio. Quando a gente conhece a Deus, conhece o que é ser adúltero, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, quando a gente entende que o dízimo era para a época do Antigo Testamento, onde havia tabernáculo, hoje não existe mais tabernáculo, o tabernáculo somos nós, tá? Então, quando a gente adquire o conhecimento, a gente passa a ter domínio próprio, porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e nós passamos a fazer a vontade da carne, não, a vontade de Deus. Então, ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Quando a gente tem um domínio próprio, a gente fala do casamento aqui, né? O casamento até que a morte nos separe. Mas o cônjuge traiu. Ou se ele não traiu, não adulterou, mas o cônjuge resolveu largar, se divorciar. Nós não podemos nos casar com outro. Essa é a perseverança. E a perseverança também em quê? Em orações, súplicas, nos dirigindo a Deus, clamando por Deus pela salvação do descrente que resolveu se apartar, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir, mas nós temos que viver em paz. E você, como sabe se salvará o descrente que se foi? Então, a perseverança, ou o domínio próprio, a perseverança, orar, não desistir. Feito aquela mulher, quando chegou o juiz, falou com ele assim, cura a minha... como é que é?
falou pela causa dela, clamou, pediu, insistiu ao juiz iníquo. E o juiz iníquo pensou assim, vou atender logo essa mulher, ela é insistente. Essa mulher não para que eu vá lá resolver a causa dela. Só assim ela me deixa livre. Se o juiz que é mau, que não teme a Deus, iníquo, resolveu a causa da mulher por ela tanto insistir, quanto mais o Pai nosso que está nos céus. Então, do domínio próprio, há perseverança. A perseverança, a piedade. Nós passamos a ter piedade, assim como Deus teve piedade da gente quando a gente era pecador. Éramos filhos da ira. Mas hoje, graças à sua misericórdia, nós somos filhos de Deus. Então nós também temos que ser piedosos com o próximo. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor ágape, o amor sem interesse. Versículo 8 agora. Porque se essas qualidades existirem, olha a condição, se elas existirem, tudo isso que eu falei para vocês agora que está aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, se essas qualidades existirem em vocês e estiverem crescendo em suas vidas, então tem que haver uma crescente, não é de repente. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, já crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, ao conhecimento, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Repetindo, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vocês conhecendo a Deus, como Deus age, conhecendo o que é estudar a sã doutrina, estudar o que é adultério, todas as outras coisas, elas vão fazer com que vocês não sejam improdutivos, mas sejam produtivos. Versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, você não vê essas coisas, essas qualidades não estão crescendo na vida de vocês. Não está havendo uma santificação. Vocês esqueceram dos seus antigos pecados, quando vocês eram escravos do mundo, do príncipe do ar, quando vocês eram escravos de Satanás. Hoje vocês são libertos, agora vocês dão as costas para o cônjuge de vocês? Chuta que é macumba? Não, meus amados, não é assim não. Vocês não podem se esquecer dos seus antigos pecados. Deus teve misericórdia com vocês. Deus colocou um coração novo em vocês. Agora é a vez de vocês clamarem pelo cônjuge de vocês, que é o descrente que resolveu ir. Vamos agora, 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, você fala que é cristão. Você fala que é cristão, vocês vão à igreja, sobem montes, se emocionam cantando louvores, pregam no púlpito, ou até mesmo é pastor, teólogo, fez faculdade de teologia, ensina, fala línguas estranhas, rodopia, seja o que for, meus amados, seja o que for, tá? Mas vocês estão andando nas trevas, mentimos se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, todas essas coisas que vocês estão praticando no oculto, as más obras, vocês são mentirosos. A sua santificação é algo exterior, não é interior. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 4, encontramos: sabemos que o conhecemos se, olha a condicional, obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. O que a gente vê hoje, meus amados? Existe o tal do legalismo, são várias regras para você ser salvo, como se fosse por obras. Não pode adulterar, tem que guardar o sábado,
não pode fornicar, não pode deixar cabelo crescer, a mulher não pode tingir os cabelos, a mulher não pode se enfeitar, não pode usar joias, o homem tem que usar blusa comprida, calça comprida o tempo todo. Então, são várias espécies de legalismo, regras para vocês serem salvos. Isso não existe, meus amados. Mas também tem outra vertente, outra ponta do iceberg que diz o quê? Nós vivemos na era da graça. Podemos fazer o que quiser. Podemos adulterar à vontade, podemos fornicar, podemos mentir à vontade, podemos viver na imoralidade sexual, podemos roubar. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Então, nós sabemos que as obras não salvam ninguém, mas aqueles que estão libertos em Cristo fazem as obras do Senhor. Então, por isso que a gente diz, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Que não vai ser algo imposto com peso nos nossos ombros. Automaticamente, aquele que tem o Espírito de Deus não vai querer mais adulterar, não vai querer fornicar, fazer sexo com o seu parceiro antes de se casar. Não vai mais mentir. Virou santo. Não, meus amados, mas não vai praticar mais essas coisas. Não devia, mas pode cair? Sim, nós somos pecadores, como diz a palavra, mas não pratica mais isso. O Espírito Santo vai fazer com que a gente venha se arrepender. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Não nasceu de novo essa pessoa. Em 1 João, capítulo 3, versículo do 9 ao 10, nós encontramos: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. É pecador, mas não pratica mais o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Olha só, permanece. Não está ali, ora sim, ora não, ora sim, ora não. Como muita gente prega por aí, que a gente perde a salvação. Nós estamos falando de quem é nascido de Deus, tá? Nós não estamos falando daquele lá que fala que ele saiu do nosso meio e se afastou. Mas ele se afastou porque nunca foi dos nossos. Se fosse dos nossos, permanecia no nosso meio. Não estamos falando desse. Estamos falando daquele que tem a semente de Deus, que é o Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, praticando o pecado, porque é nascido de Deus. O Espírito Santo vai incomodar ele, por isso que ele não fica mais praticando o pecado. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Então, vocês viram bem aqui, desta forma, sabendo quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Amados, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não. O Hélio, eu não roubo, mas eu não consigo, Hélio. Eu tenho que adulterar. É mais forte que eu, Hélio. Mas eu não roubo, eu sou uma pessoa íntegra. Filho do diabo. Hélio, eu sou trabalhador, vou à igreja, estou fazendo faculdade de teologia, amo a Bíblia Sagrada, estudo, mas eu namoro, Hélio. E eu continuo fazendo sexo com a minha namorada, filho do diabo. Porque suas más obras estão manifestas. Há um tempo determinado para todas as coisas, sim, mas tem que haver mudança, meus amados. Vamos aqui agora ver 1 João capítulo 3, versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo, estando em nós não vamos mais praticar os pecados. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele. E ele neles, o Espírito Santo. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vocês podem pensar assim, mas eu fui convertido, andei firme no Senhor durante alguns anos. Mas agora eu chutei o pau da barraca, como a gente diz aqui no Rio. Estou praticando mesmo a iniquidade, seja o que for.
você nunca tivera o Espírito Santo. Era apenas algo superficial. Era uma religiosidade. Agora, para terminar, 1 João capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não, gente, vou repetir. Pegam bem isso agora. Filhinhos, olha o que Jesus falou. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás. Mas aquele que está em nós é maior do que ele. Por isso que não existe perder a salvação, meus amados. Somos pecadores? Óbvio. Mas aquele que está em nós é maior do que está no mundo, que é Satanás. O Espírito Santo, que é maior que todos, ele não vai deixar a gente cair. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, o Espírito Santo que vai fazer com que a gente não venha cair, para que nós venhamos a permanecer de pé. Versículo 5. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Aquelas pessoas que vão nas igrejas, que vão assistir teólogos, pastores que dizem: em caso de abandono, em caso de adultério, vocês podem se casar com outro que Deus perdoa. Hoje eu estou divorciada, pastor, estou casada com outro homem há muitos anos, vivo muito bem com esse marido. O pastor da minha igreja falou que isso não é pecado, que Deus abençoa assim mesmo. Ou então, eu nunca fui casado no cartório, mas eu vivo há 40 anos com meu marido, nós casamos no religioso. Aí vem os pastores e falam que isso aí também é um casamento. Amados, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Essas pessoas, quando vão ouvir essas pessoas, porque elas também são do mundo. Assim como esses pastores teólogos que pregam heresias. Terminando, versículo 6. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E agora eu pergunto a vocês: qual o espírito que habita em vocês? Da verdade, que é o Espírito Santo, ou o espírito do erro? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.